irmãs, que a paz de Jesus e o amor da Sagrada Família de Nazaré esteja conosco em mais uma sexta-feira. E com a graça de Deus, eis-me aqui para partilhar com vocês a leitura e o santo de hoje. Amém, irmãos? Então nós vamos iniciar traçando sobre nós o sinal da cruz e fazendo a oração do Vinde Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje, o santo e a leitura do livro de Atos dos Apóstolos estão envolvidos. Hoje comemoramos dia de São Matias. E para não ficar repetitivo, já que a história do santo de hoje está no livro Atos dos Apóstolos, eu vou partir direto para a leitura da Bíblia. Amém, irmãos? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 15 a 17, de 20 a 26. Amém? Nesses dias, aí estavam reunidos um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Pedro levantou-se no meio deles e falou: Irmãos, era preciso que se cumprisse aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, tinha anunciado na Escritura a respeito de Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era um do nosso grupo e participava do nosso serviço. Pois no livro dos Salmos está escrito que sua moradia fique deserta e ninguém habite nela, e ainda que outro ocupe o seu cargo. Há outros homens que nos acompanham durante todo o tempo em que o Senhor vivia no meio de nós, desde o batismo de João até o dia que foi levado ao céu. Agora, é preciso que um deles se juntem a nós para testemunhar a ressurreição. Então, eles apresentaram 2 homens, José, chamado Barsabas, e apelidado de Justo, e também Matias. Em seguida, fizeram esta oração: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual desses 2 tu escolhes para ocupar no serviço do apostolado o lugar que Judas abandonou para seguir seu destino. Então, tiraram a sorte entre os 2, e a sorte caiu em Matias, que foi juntado ao número dos 11 apóstolos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos e irmãs, a leitura do Atos dos Apóstolos é lindíssima e deixa para nós várias lições. Veja que Pedro estava ali reunido em um número de 120 pessoas e em nenhum momento ele julga Judas. Ele relata que aquilo que aconteceu com Judas foi profetizado pelo Espírito Santo através de Davi. Davi já havia profetizado isso. Mas isso não quer dizer que Judas estava condenado àquele destino. Lembra que Pedro também negou Jesus e nem por isso o abandonou. Ele pediu desculpas
e estava ali, no meio dos 11 apóstolos, continuando a missão que Jesus deixou, que era evangelizar. Então, a partir dali, que a gente pede perdão dos nossos pecados, Deus nos insere novamente na sociedade e na comunidade. Por isso não devemos julgar. Tá aí uma das lições. Outra lição é que não desanimemos. Não podemos ficar escondidos atrás de algum problema que aconteceu na nossa vida, de alguma doença, alguma coisa que quer nos tirar da caminhada. Olha, se acreditamos na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e que a vontade de Deus seja feita em nossa vida, não podemos nos acovardar diante de nenhum mal nessa vida. Somos fracos? Sim, mas devemos pedir sempre a presença do Espírito Santo, que Jesus disse que ele precisava partir para que o Paráclito viesse. Meus irmãos, diante dessa verdade, não há nada que nos tire do amor de Deus. Mas nós temos que querer. Deus é misericordioso, mas Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Você pode escolher se arrepender e retomar o caminho, ou fazer que nem Judas, não acreditar no amor de Deus e suicidar-se, acabar com a sua própria vida. Meus irmãos, que escolhemos sempre a remissão dos nossos pecados, pedir o perdão a Deus, né? Confessar e voltar a caminhar, porque ninguém daqui tem o poder de julgar, e se julgam, também serão julgados com a mesma intensidade. Isso não quer dizer que podemos sair por aí cometendo atrocidades e pecados. Não é isso. Deus nos ama e quer o nosso arrependimento de coração para que testemunhemos assim esse amor de Deus para conosco. Nós não somos um vaso de barro frágil que quebra com facilidade, mas o amor de Deus que pode habitar em nós supera essa fraqueza. Isso tem que ser, tem que transbordar através de nós, porque nós, sem a graça de Deus, não somos nada. Então, não há males nesse mundo que possa nos tirar da graça de Deus, desde que Deus habite em você e que a confiança nesse amor de Deus, na ação do Espírito Santo, esteja ali, presente conosco. Veja que aqui, para escolher entre os dois homens, os dois tinham capacidade para substituir Judas. Os dois eram justos, mas eles lançaram a sorte para que o Espírito Santo conduzisse a escolha. Outra lição. Quando nós tomamos um caminho, a partir do momento que a gente faz as orações e entrega para que a vontade de Deus seja feita em nossa vida, você tomou a decisão de seguir um caminho que não olhe para trás. Aquela escolha você pediu para que o Espírito Santo te ajudasse na escolha. Não se arrependa, siga em frente. Porque muitas vezes a gente fala, e se eu tivesse escolhido a outra opção? Gente, se você pediu a ajuda do Espírito Santo para escolher um caminho, confia nela. Senão a gente acaba pecando contra o Espírito Santo. Percebe
que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão? Então, a partir do momento que nós colocamos Deus na frente e que a gente pede para que a vontade dele seja feita em nossa vida e que você se reuniu ali, né, com seus familiares e tomou uma decisão, siga em frente, não olhe para trás, porque Deus nos ama com um amor incondicional e para nós fica que o Espírito Santo está sempre conosco e que a gente deve deixar ele se fazer presente através dos nossos atos, que não nos acovardemos e fiquemos escondidos esperando uma solução mágica. Não existe solução mágica. Você tem que tomar uma decisão através das orações, das suas intimidades com Deus e seguir em frente. Amém, irmãos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.